Olá, empreendedor, tudo bem? Vamos iniciar agora o Circuito AMP de capacitação em gestão empresarial. Me chamo Marcelo Oliveira Basso e irei acompanhar vocês no tópico de hoje. A AMP Metropolitana, Associação Metropolitana de Micro e Pequenas Empresas, tem sua atuação focada em 4 pilares. O primeiro é representatividade, atuando nas esferas municipais dos 22 municípios da região e na defesa do melhor ambiente de negociações para quem empreende ou quer empreender. O segundo pilar é o de relacionamento, trabalhando para desenvolver a união de empresas do mesmo setor, para compartilhar experiências e buscar oportunidades de venda. O terceiro pilar é o de benefícios, para auxiliar o empreendedor na melhor gestão do seu negócio, como, por exemplo, com planos de saúde, certificado digital, seguros em geral, entre outros. E o quarto pilar é o da capacitação, no qual está sendo desenvolvido o projeto Circuito AMP de Capacitação em Gestão Empresarial, que acontecerá de abril a novembro, em todas as terças-feiras, às 19 horas, e que possui como objetivo levar o empreendedor informações e orientações para melhorar a gestão da sua empresa. A atividade tem o patrocínio do Sicoob Ouro Vale, que em parceria com a AMP tem inúmeras vantagens para que você, empreendedor, possa ser um cooperado. Nosso tema de hoje, pessoal, é sobre ferramentas para controle e inovação dos processos. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema anterior. Na nossa capacitação anterior, pessoal, nós falamos sobre o que são processos, como organizar os seus processos. Então, se você não acompanhou a nossa capacitação, ainda tem dúvidas sobre como implementar os processos na sua empresa, como desenvolver, mapear os processos da sua empresa, acompanha a nossa capacitação anterior e depois, justamente, volta para esta, porque hoje nós vamos falar sobre ferramentas. Hoje, pessoal, eu vou apresentar para vocês ferramentas que nós utilizamos dentro da performance de excelência, que nós utilizamos para gerenciar os nossos processos, ferramentas que nós desenvolvemos para os nossos clientes, para que eles desenvolvam os seus processos. E também, pessoal, separei aqui 2 empresas que são extremamente interessantes para nos auxiliar nesse processo, tá bom? Então, vamos justamente hoje apenas falar sobre ferramentas que nos auxiliam. Então, vou tanto compartilhar com vocês como nós fazemos a nossa gestão interna dos nossos processos e como auxiliamos os nossos clientes a fazer a gestão interna dos seus processos e quais ferramentas são as mais utilizadas. Conforme nós vimos anteriormente, pessoal, processos são é a organização da nossa rotina, é um conjunto de ações que organizam a nossa rotina. E aí vem a primeira incógnita. Como gerenciar todas essas rotinas? Como gerenciar todos esses processos? Principalmente se nós temos uma equipe que trabalha em home office, se nós temos uma equipe que trabalha do lado de fora da empresa, não trabalha dentro da sede da empresa. Esse é o ponto do processo. O processo, ele é a primeira etapa para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo de forma organizada e de forma que nós consigamos desenvolver essa atividade com qualidade e alcance um resultado de forma eficaz. Então, o processo é a primeira etapa. Ter esta receita de bolo, ter este passo a passo identificado. Porém, não basta apenas ter esse passo a passo identificado. É aí que grandes empresas, a maioria das empresas, pecam, porque elas acham que basta desenvolver um processo e o colaborador vai sair realizando esse processo sempre. O que nós precisamos é trazer ferramentas gerenciais para controle desses processos. Precisamos facilitar o dia a dia das pessoas para que esse processo não seja algo que torne o seu dia mais maçante. Muito pelo contrário, precisa ser algo que facilite o seu dia. Então, essas ferramentas que a gente vai apresentar para vocês, que são ferramentas para controle e inovação dos processos, são ferramentas que justamente vêm para facilitar a execução dos processos e para garantir que a gente não vai esquecer
de realizar nenhum processo. A primeira delas, pessoal, vou compartilhar aqui a minha tela. Então, para começarmos, né, vamos para o que efetivamente interessa. Como, então, pegar o meu processo e aplicar ele de uma forma que todos os meus colaboradores executem e não esqueçam de nenhum detalhe. Pessoal, primeira ferramenta que eu gostaria de compartilhar com vocês é o Trello. Tanto que hoje eu vou justamente mostrar a página da ferramenta, alguns vídeos, alguns demonstrativos, para vocês entenderem como é esse processo. O Trello, pessoal, ele coloca justamente, ajuda times a avançar no seu trabalho. Ou seja, você consegue aumentar os picos de produtividade por meio do Trello. É uma ferramenta super bacana, super fácil de utilizar. Por quê? O Trello, ele divide o seu processo, ó, em to do, doing e done. Ou seja, to do, o que precisa ser feito, doing, o que está sendo realizado, e done, aquilo que já foi finalizado. Deixa eu só fechar minha janela aqui, que está acontecendo obras aqui do lado. Ou seja, pessoal, ele faz essa divisão para nós. E ele é uma tela interativa. Por que interativa? Daqui a pouco eu já vou mostrar na prática para vocês. Porque a tela interativa é onde nós, gestores, colocamos aqui, ó, to do, o que precisa ser realizado. Então, nós podemos organizar, né? A sugestão que o Trello dá é organizar exatamente nesse sentido. To do, o que precisa ser feito, o que está sendo realizado e o que já foi concluído. E eu posso criar esse Project Team Spirit, né? Esse espírito de time, esse espírito de projeto, eu posso criar isso para cada departamento da minha empresa. Ou seja, quais são as demandas que eu preciso que o meu financeiro realize? Quais são os processos que hoje eu preciso que meu departamento financeiro realize? E aí eu vou colocar aqui, ó, to do, o que fazer, e vou listar eles. E observem aqui alguns rostinhos, ou seja, eu identifico o responsável por essa ação. E aí, quando o meu colaborador chega na empresa, ou quando o meu colaborador que não trabalha na empresa, mas trabalha no home office, ou está no mercado, né, está fazendo uma visita externa, quando ele acessar o computador, ele vai acessar diretamente o Trello, porque o Trello é onde a gente registra quais são as demandas desse colaborador. Então ele já sabe o que ele tem que fazer. Aqui eu consigo analisar no Doing aquilo que ele está realizando. Então quando ele começar a fazer uma atividade que foi delegada, ele vai puxar essa caixinha para o Doing e vai soltar aqui. E aí eu tenho ciência, eu como gestor, passaria a ter conhecimento de que, opa, o João começou a fazer aquela atividade. E como que eu sei que o João terminou aquela atividade? Porque quando ele terminar esse processo, ele vai arrastar essa caixinha e colocar aqui no done, no realizado. E, obviamente, quando a gente clicar, vou mostrar ali para vocês, a gente consegue ter várias informações registradas sobre o que foi realizado pelo meu colaborador. Então, pessoal, ele ajuda o meu time a ter sucesso. Por quê? Porque eu compartilho clareza, eu compartilho informações. Muitos colaboradores, conforme a gente mencionou na capacitação anterior, descreva feito. O processo ele precisa ser descrito. O que eu preciso que você realize e de que forma. O processo ele detalha a forma como as coisas devem ser realizadas. Perfeito. Agora, para esse processo ser colocado em prática, ele precisa de uma ação de ativação. O que é essa ação de ativação? Uma solicitação, uma delegação. Delegue para o seu colaborador. O seu colaborador, ele é justamente um funcionário. Ou seja, o funcionário, ele tem um mindset, uma mentalidade diferente da mentalidade de dono de uma empresa. Isso não quer dizer que ele não possa vir a pensar como dono. Então, ele precisa ser estimulado a pensar como dono. Ou seja, o meu funcionário, ele é aquele perfil de colaborador, é o perfil de pessoa que vai chegar na minha empresa, vai olhar e muitas vezes vai olhar ao seu redor e muitas vezes não vai se dar conta do que ele de fato precisa fazer. Porque ele está com a mentalidade de funcionário. Nós que temos a mentalidade de empreendedores,
nós olhamos para o nosso contexto e rapidamente a gente identifica o que eu preciso fazer. Só que esse, pessoal, é um mindset de empresário, é um mindset de gestor. Muitas pessoas já nascem com esse mindset, mas principalmente, não digo nem que, não necessariamente que nascem com esse mindset, é que nós, empreendedores, nós temos um propósito, nós criamos uma empresa por um propósito. Então, quando eu tenho um propósito bem definido, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Então, eu vou lá e faço. Literalmente, eu vou lá e faço. O meu colaborador, ele muitas vezes ele não tem um propósito bem definido para a sua própria vida. Então, por isso que o processo, ele identifica para o colaborador o que ele precisa fazer. E esse colaborador vai passar a ter mais autonomia nas suas iniciativas para a execução dos processos, quando justamente ele identificar um propósito para a sua vida e alinhar esse propósito com o que a empresa está apresentando de oportunidade para ele. Então, pessoal, não basta somente descrever um processo extremamente detalhado. Eu preciso delegar. E o Trello nos ajuda nessa ferramenta, é uma ferramenta que nos ajuda nesse processo de delegação, de garantir que eu estou solicitando que seja feito dentro do prazo e acompanhar a execução desse processo. O quadro, pessoal, né, é apenas o começo. A gente consegue, dentro desses quadros, identificar deadlines, ou seja, prazos para execução. A gente consegue sinalizar se ele é um quadro mais urgente, colocando algumas cores. Então, ó, listas e cartões são os elementos fundamentais da organização do trabalho em uma equipe no Trello. Cresça a partir daí com contribuições de tarefas, cronogramas, métricas de produtividade, calendário e muito mais. Depois vocês podem acessar aqui o site justamente e navegar nas maiores, né, em mais detalhes das explicações. Mergulhe nos detalhes. Os cartões contêm tudo o que você precisa. Ou seja, pessoal, por meio desses cartões, você consegue detalhar de fato o que você precisa daquele processo. Então, os cartões são aqueles lembretes, aqueles avisos que eu preciso passar para o meu colaborador, mas no momento eu não estou próximo dele, ou eu não posso esquecer de passar. Então, a gente faz o registro ali no Trello. O Trello, pessoal, integra com as melhores ferramentas de trabalho, Google Drive, Dropbox, Slack, Teams. Então, você consegue integrar todas essas ferramentas utilizando ali o Trello, certo? E óbvio, né, existem vários tipos de pacotes para usufruir do Trello. Ele tem uma versão gratuita para que você possa testar. Pessoal, aqui a gente não vai fazer nenhuma propaganda, tá? A gente não estamos fazendo nenhum merchan para o Trello e nem para as demais empresas que eu vou apresentar para vocês. Aqui nós estamos apenas compartilhando informações como colegas de trabalho e compartilhando melhores práticas. Então, o Trello é uma ferramenta extremamente interessante. Aqui eu vou mostrar para vocês na prática como que nós, dentro da performance de excelência, aqui os rostinhos ó, da nossa Alice Castro, maravilhosa, nosso Manuel, aqui os nossos demais colaboradores. Então, pessoal, é dessa forma. Ó, estou mostrando aqui para vocês o card da nossa gestão estratégica interna. Como que nós gerenciamos internamente os nossos processos. Então, ó, cada coluna dessa, ela é basicamente um processo. E, ou seja, tarefas precisam ser executadas dentro dessas colunas. Então, aqui nós temos ó, acompanhamento estratégico, onde a gente tem as nossas metas, os nossos orçamentos, os nossos indicadores, certo? Aqui nós temos ó, memoriais de reuniões, as pautas das reuniões, né, o que foi trabalhado em cada um dos dias, os nossos relatórios. Observem se eu clicar aqui, ó, ao clicar no card, abre as informações específicas sobre esse card. Ó, o que foi anotado aqui ó, no card, o que foi inserido dentro deste card. Então, por isso que aqui a gente consegue determinar várias circunstâncias. Ó, lá em maio, tudo que foi realizado, ó, ações, acompanhamentos, assuntos, aqui são as pautas, ó, quem estava presente nas reuniões,
Então, pessoal, aqui a gente consegue ter o controle das nossas atividades. Então, o Trello, ele consegue justamente facilitar essa gestão das atividades, principalmente quando tem uma equipe como a nossa, da Performance Excelência, que é uma equipe onde cada um está trabalhando em um determinado lugar. Aqui nós temos o share, que é, né, as questões que a gente compartilha internamente, as ideias de ação, os levantamentos de necessidades, né, informações sobre o movimento de excelência em gestão, o nosso benchmark. E nós temos, pessoal, várias abas. Ó, aqui nós temos da nossa gestão estratégica, aqui nós temos de um produto, que é da nossa formação PDE. Observem aqui, ó, mais alguns cards. Então, ó, turmas, oportunidades de melhorias, o processo de seleção, a gestão dos alunos, da T1, da turma 1, da turma 2, da turma 3, da turma 4, que está acontecendo, e assim sucessivamente. Ó, o kit, as oportunidades, informações sobre a produção, certo? Ó, cotação de fornecedores. Ó, a pessoa que é o responsável por esse card, ele vai colocando ali todas as informações do que ele já fez, certo? Ó, caso o estude em que acontecerá o evento não forneça alimentação, verificar junto à equipe os valores destinados à alimentação, fazer um levantamento dos locais, incluir no levantamento os preços das refeições, definir junto à equipe a melhor opção, ou seja, observe que aqui nós estamos delegando processos, o que eu preciso ser realizado. E aí o colaborador responsável por esse processo vai vir aqui e justamente fazer o checklist. No caso aqui a gente fez o item caixa de seleção, mas a gente pode simplesmente fazer da forma como acharmos melhor. Estão vendo aqui os rostinhos, ó? Aqui são os rostinhos responsáveis por estas ações, certo? Pessoal, essa aqui é a ferramenta Trello, que é extremamente interessante. Ó, aqui nós temos várias outras, ou seja, tem a forma gratuita do Trello, que nos possibilita justamente testar. Esta daqui que nós utilizamos já é a forma paga, porque ela nos possibilita ter vários cards, por exemplo. Aqui poderia ser um card para cada departamento. O que o departamento de marketing precisa fazer, o que o departamento financeiro precisa fazer, o que o departamento de RH precisa fazer, o que o departamento de compras precisa fazer, o que o departamento operacional precisa fazer. Então, cada departamento pode ter o seu card. Então, é uma excelente alternativa para você organizar os seus processos. Vamos para a próxima ferramenta, então. A próxima ferramenta, pessoal, é o Monday. Deixa eu pegar aqui. Opa, parei aqui o meu compartilhamento. Por que eu com a minha câmera aqui está um pouquinho tremenda? Deixa eu voltar aqui, então. Vamos para o Monday, monday.com. Já ouviram falar, pessoal, do monday.com? Deixa eu pegar aqui. Monday.com, que fechou sem que a aba do monday.com. Monday, pessoal, é uma outra excepcional ferramenta para organizar os seus processos. Deixa eu voltar aqui com o meu compartilhamento de tela. Somente arrumar aqui meu foco. Agora, focou novamente. Compartilhando aqui minha tela novamente, então. Aqui, pessoal, o Monday.com. Primeiro eu vou mostrar para vocês um vídeo autoexplicativo do Monday e depois a gente vai ali para o site, então. Compartilhei aqui o som com vocês também. Vamos aqui, então, escutar todos juntos o nosso vídeo. Deixa eu aumentar a tela. Vamos lá, então, agora acompanhar o vídeo de 1 minutinho. O Monday.com é uma plataforma para gerenciar qualquer equipe e qualquer projeto. Campanhas de marketing, gerenciamento de projeto clássico, processo de vendas, produções criativas, qualquer coisa. Vamos começar com um quadro. Nele você acompanha tudo em que sua equipe está trabalhando. As colunas são totalmente personalizáveis para que você acompanhe o que é importante. Tudo é visual. Veja quem é responsável pelo quê e priorize facilmente. Envie arquivos e obtenha aprovações e comentários rapidamente. As visualizações permitem que você veja as informações no quadro de maneiras diferentes.
diferentes. Certifique-se de que os projetos não se sobreponham ou veja o detalhamento do progresso. Uau! Se você quiser ver o panorama geral, use painéis. Como gerente, você pode obter perspectivas métricas importantes de todos os projetos em um só lugar. Você pode até transmitir painéis pelo escritório. Monday.com integra essas suas ferramentas favoritas e combina tudo em que sua equipe está trabalhando em um único espaço colaborativo fácil de usar. Agora, gerenciar sua equipe ficou mais fácil do que nunca. Então acesse Monday.com e comece sua avaliação gratuita hoje mesmo. Perfeito. Observaram, pessoal, uma similaridade com o Trello? Exato. Qual é a Procurando ferramentas benefício? Opa, esse aqui eu já posso fechar também. Qual é o grande benefício, pessoal? Deixa eu fechar isso aqui para não... E agora ficar aqui. Qual é o grande benefício, a diferença do Trello em relação ao Monday? O Monday, pessoal, eu vejo muito sendo utilizado por empresas que têm já um determinado time complexo, né? Vários colaboradores, mas principalmente um colaborador responsável por cada ação, por cada processo. Então, ao passo que a sua empresa vai se tornando mais complexa, né? Ao passo que a sua empresa vai se tornando cada vez maior, aí a gente vai tendo, né, aumentando a dificuldade da gestão dos processos. Então, o Monday, ele já é uma ferramenta onde você consegue acompanhar de forma mais precisa as ações específicas que cada colaborador precisa realizar. Então, o Trello ainda, ele é uma ferramenta que traz autonomia. Por quê? Foi como eu mencionei. Em cada um dos cardzinhos, eu posso fazer um card para cada departamento, mas ainda assim identificar o responsável por aquele card. Já o Monday, ele traz esta mesma visão. Separa por colunas, identifica os responsáveis, só que ele traz esse acompanhamento mais próximo do colaborador. Então, é uma outra ferramenta também muito utilizada pelos gestores. Tem empresas que usam o Trello para a tomada de decisão estratégica, colocam lá as pautas de reuniões, os assuntos tópicos que precisam ser discutidos com a cúpula de gestão, e tem empresas que, para trabalhar com a equipe tática e operacional, ou seja, para lidar com os colaboradores, independente dos seus níveis, do nível mais básico até o avançado, utilizam o Monday. Então, o Monday, como ele coloca aqui, ó, crie, execute e escale os fluxos de trabalho dos seus sonhos em uma única plataforma. Então, a gente consegue colocar ali todos os nossos departamentos e, mais uma vez, o design também é extremamente interessante. Então, ele auxilia muito na tomada de decisão. Aqui, ó, se vocês observarem as cores, elas são justamente definem o prazo. Será que isso está atrasado? Se está em andamento? Se está estagnado? Então, essas ferramentas, pessoal, elas utilizam muito o pressuposto do Kanban, método Kanban, que é um método visual, onde a gente visualiza onde estão os erros, os gargalos do processo por meio de estímulos visuais. Então, o Trello e o Monday trazem exatamente esta premissa visual para o gerenciamento. Então, gerencie tudo em uma única área de trabalho. Então, é uma outra ferramenta extremamente, ó, configure em poucos minutos. Então, você vai configurando, ó, o primeiro trimestre, finalizar o orçamento, refinar a comunicação, analisar desempenho de campanhas, fazer pesquisas de usuários. Então, vocês observem, ó, que ele vai fazendo exatamente esses manuseios. E aqui são os processos que precisam ser realizados. Mais uma vez, também uma outra excepcional ferramenta que se integra com várias outras utilizadas para a empresa. Ó, para cada departamento, pode ser usado de uma forma, né? Então, utilize processos e ganhe tempo. Então, ó, exatamente tudo que precisa ser feito. E visualize, ó, a fazer em andamento feito. Isso aqui não lembra o Trello? Doing, to do, doing e done. A fazer em andamento. Então, as premissas, pessoal, elas são as mesmas. A grande questão, o grande desafio é qual ferramenta você vai lidar melhor. Qual você e a sua equipe se adaptarão. Mas o objetivo delas, o caminho que elas utilizam, a estratégia que elas utilizam é a mesma.
Certo? Então, pessoal, mais uma ferramenta excepcional para a gestão dos nossos processos. Vamos fechar aqui o Monday. Agora, pessoal, quero apresentar para vocês a RD, uma empresa catarinense de Florianópolis, RD Station. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre a RD Station. A RD, pessoal, Resultados Digitais, é uma empresa que trabalha com marketing. Opa, mas Marcelo, peraí, a gente está falando sobre processo e agora está focando em marketing. Sim, pessoal, por quê? Se às vezes eu não quero um software para toda a minha empresa, eu posso ter softwares, ferramentas específicas para cada departamento. Posso ter, por exemplo, para a parte financeira, o Conta Azul. O Conta Azul para gerenciar todo o meu trabalho financeiro. E para o marketing, eu posso usar o RD Station ou alguns dos softwares que hoje a Resultados Digitais ela oferece. Reforço mais uma vez, não estamos aqui fazendo propaganda para nenhuma dessas empresas, estamos apenas compartilhando boas práticas de gestão. Mas, obviamente, que reconhecer a Resultados Digitais, né, uma empresa catarinense de Florianópolis, que vem despontando no mercado, é sempre muito bacana, né? Um fruto da nossa terra, como podemos dizer. Então, pessoal, a Resultados Digitais, ela faz esse trabalho de softwares de gestão para ajudar na gestão de determinadas ações. Por exemplo, RD Marketing, ferramenta para criar campanhas, nutrir leads, gerar oportunidades comerciais e alcançar mais resultados. Olhem os processos. Criar campanha é um processo. Nutrir os seus leads, os seus potenciais clientes, outro processo. Gerar oportunidades comerciais qualificadas, outro processo. Alcançar mais resultados, outro macro processo. Então, são ferramentas, é uma ferramenta para lhe auxiliar no marketing. E agora eu vou mostrar para vocês o vídeo justamente do RD Station, do CRM, que é uma ferramenta de vendas para controlar o seu processo comercial, melhorar a gestão do seu time, a performance do seu time. Então, ele vai trazer ali, pessoal, funil de vendas personalizado, a gestão dos seus contatos, relatórios de resultado, lembretes de tarefas e várias outras situações. Então, né, mais uma vez, vocês podem acessar rdstation.com e analisar ali os produtos, preços e planos, parceiros. Existe uma universidade corporativa muito bacana aqui dentro da RD, onde vocês podem lá, introdução ao marketing digital, RD University. Então, eles compartilham extremamente muitas informações bacanas, tá bom, pessoal? Não é só gerir processos, não. Mas eles têm oferecem um conhecimento e uma aprendizagem muito interessante. Vamos aqui, então, para o nosso vídeo de apresentação da RD Station. Compartilhar aqui também. Deixa eu só configurar aqui o nosso áudio. Compartilhando aqui, isso. Deixa eu agora colocar aqui a tela principal. Então, pessoal, esse é o RD Station CRM, um software que auxilia a controlar o processo, a gestão dos processos de vendas. Vamos lá, então, escutar todos juntos. Você está organizando o seu processo comercial. Trabalhar com ferramentas antigas, como papel e planilhas, ainda é muito comum, seja em empresas com nenhum ou dezenas de vendedores. Com um processo desorganizado, times perdem contatos e vendas e não têm noção de onde estão as oportunidades de melhoria. Para ajudar você a controlar seu processo comercial e vender mais, criamos o RD Station CRM. Comece definindo as etapas do seu funil de vendas. Assim, todos os vendedores usam o mesmo processo e você tem mais certeza do que está acontecendo. Você pode importar planilhas com negociações anteriores e daí para frente, todas as interações com clientes são registradas automaticamente em um só lugar, dando adeus ao trabalho manual. Registre todos os dados da negociação, como produto, preço e campos personalizados. Seu time pode criar lembretes para não esquecer de tarefas importantes, como fazer um follow-up em uma proposta enviada.
E o melhor, seus vendedores recebem alertas quando os contatos estão lendo os e-mails, podendo assim ligar na hora certa. Acompanhe o desempenho do time e de cada vendedor com relatórios visuais e fáceis de interpretar. Assim, você consegue reagir antes do fim do mês. O RD Station CRM é para quem quer controlar seu processo comercial e vender mais. Crie sua conta agora, gratuito para sempre e sem limite de usuários, negócios e contatos. Certo, gente. Seguindo, então, pessoal, depois de apresentar essas 3 ferramentas para vocês, nós temos ainda opções mais simples para a organização e a gestão dos nossos processos, que é o bom e velho mapeamento e fluxograma. Aqui, pessoal, vou compartilhar a tela novamente, agora para apresentar para vocês, então, o modelo de fluxograma. Ou seja, o fluxograma, pessoal, ele nos ajuda a entender o passo a passo, nos ajuda a entender o que fazer de fato dentro desse processo. Então, aquelas ferramentas, elas identificam quais são as ações, quais são os processos, o nome do processo que precisa ser realizado. Então, é uma delegação de ação. Mas, para essa ação ocorrer, ela tem uma série de microações, né, de microprocessos que precisam ser realizados para que este produto ou esse serviço, essa entrega final aconteça. Então, o fluxograma, o POP, né, baseado muito no BPM, ela traz exatamente, ele nos fornece esses insights de como nós executamos de fato os processos. Então, aqui, ó, por exemplo, nós estamos, né, com um exemplo de fluxograma, né? Ou seja, observem que existem vários formatos e cada um desses formatos, pessoal, eles trazem uma forma de ação, certo? Então, cada formato desse, ele representa um modelo de ação. Então, esta é uma outra alternativa de ir ainda mais fundo. Se eu estou observando que a minha empresa ela está com dificuldade, se o meu colaborador está com dificuldade de colocar em prática, de fato, as ações que ele precisa, aí vai ser necessário, pessoal, a gente ir um pouco mais a fundo nas técnicas de qualidade e fazer essa descrição conforme o BPM, que é mostrando para o colaborador quais são as ações que ele precisa realizar para que, de fato, essa demanda seja concretizada, certo? Então, os fluxogramas são outra técnica que nos auxiliam a gerenciar os nossos processos. E um outro exemplo, pessoal, é o exemplo justamente onde a gente faz uma descrição. Por exemplo, aqui é um departamento que faz a gestão de documentos. Então, para fazer a gestão de documentos, eu preciso fazer a consulta documental, preenchimento de recibos, vistorias, entradas no estoque, pré-vendas no estoque, conferências, procedimentos. Todos esses documentos, pessoal, que eu estou mostrando aqui para vocês, são documentos de clientes nossos, certo? Documentos que foram realizados justamente para melhorar um processo. Então, eu posso usar o fluxograma como uma opção, que foi o que eu mostrei anteriormente para vocês, mas eu também posso fazer desta forma. Em que sentido? Fazendo como se fosse um catálogo de cada departamento. Então, aqui, ó, primeiro vem uma explicação do que é a consulta documental e a importância da consulta documental. E essa empresa, logo na sequência, ela foi fazendo por meio de estímulos visuais, mais uma vez, como por meio de fotos, mostrando o que a pessoa precisa preencher, onde ela precisa ficar atenta. Então, na consulta documental aqui, precisamos analisar a situação do veículo, o tipo de financiamento, restrição. Então, para cada uma das etapas, essa empresa identificou o que o seu colaborador precisa realizar. Então, ó, observem que ele foi tirando prints das telas onde esse colaborador possivelmente precisa navegar
e foi identificando para ele o que fazer. Nossa, Marcelo, mas que trabalheira isso! Basta você fazer isso uma vez e qualquer colaborador que sente na carteira, na cadeira do gestor de documentos, vai saber o que precisa ser realizado. Basta realizar isso uma vez e atualizar quando o processo mudar. Então, sim, pessoal, processos não é algo que a gente organiza da noite para o dia. O processo ele precisa de um planejamento, de uma organização. E isso demanda tempo. E toda vez que a empresa muda, eu preciso adaptar o meu processo. Então, a gente precisa estar sempre constantemente analisando os nossos processos. Certo, pessoal? Então, é uma outra alternativa onde a gente não utiliza nenhum sistema tecnológico, mas nós passamos as informações que são necessárias. Então, não esqueçam, o processo, pessoal, ele não se realiza sozinho. Nenhum processo se realiza de forma autônoma. O processo, ele vem para trazer clareza ao nosso colaborador. Nosso colaborador, tendo clareza do que ele precisa realizar, é uma garantia de que estaremos mais próximos do sucesso em relação à realização de uma determinada ação. Só que não basta o processo. Aí vem o processo, a delegação deste processo, que é o processo de delegação, a ação de delegar um determinado processo. Delego esse processo, identifico para o meu colaborador, seja por meio de um software ou por meio de um formato mais convencional, mais tradicional, os prazos que ele precisa realizar. E se o meu colaborador, ainda somente recebendo a informação do que ele precisa fazer, ele tiver dúvidas sobre como executar, aí vem a importância tanto do fluxo de caixa, quanto do fluxo dos processos, do POP, Processo Operacional Padrão, que essa é uma nomenclatura muito conhecida, POP, Processo Operacional Padrão. É esse fluxo de ações que devem ser realizadas e que compõem este processo. E a outra opção é fazer ainda de forma mais visual, né? Porque imagine, acesse o sistema e localize a aba tal. O colaborador, às vezes, vai ficar perdido. Então, agora, se ele vê uma cópia da tela, ele fala, eu tenho que olhar para essa informação aqui. Então, a gente consegue facilitar. Mas isso, pessoal, precisa ser adaptado à sua empresa. Então, qual é a sua necessidade? Qual é o seu contexto? Certo? Pessoal, queria agradecer imensamente a atenção de vocês. Essas são as principais ferramentas que nós utilizamos e que recomendamos que os nossos clientes também utilizem para a organização dos seus processos. Certo? Agradecer, então, a presença de todos e lhes convidar também para assistir as lives que ocorrem todas as quintas-feiras, sempre às 19 horas, sobre compras públicas. Até breve, pessoal!